Olá, pessoal! Então, na aula de hoje nós vamos fazer a correção de algumas atividades do livro de vocês, né? Então, isso vai facilitar para aqueles alunos que ainda estão com atividades atrasadas, tá? Entregarem aí as atividades, por favor, não deixem atrasar as atividades, não deixem de entregar, porque isso fará nota da isso fará parte da nota de vocês. Bom, vamos começar aqui a correção da unidade 4 do livro de vocês. A primeira atividade da unidade 4 está lá na página 333, um jogo rápido. Muito simples a questão aqui do jogo rápido. A pergunta é: quais são as formas de propagação do calor? Como nós estudamos, existem 3 formas de propagação do calor: condução, convecção e irradiação térmica. Essas são as 3 formas de propagação do calor. Bom, vamos ver aqui que outra atividade nós temos aqui na unidade 4. Bom, lá na página 339, acompanha aí no livro de vocês, tá bom? Atividades. A primeira questão diz: corrija o erro se houver nas afirmativas abaixo. Questão muito boa, hein? Em todos os estados físicos, sólido, líquido e gasoso, a condução de calor ocorre em igual proporção. Gente, não. Ela não ocorre em igual proporção. A condução ocorre de melhor forma nos sólidos, tá bom? Então, a condução de calor que ocorre nos sólidos se dá principalmente através de condução. Já nos líquidos e gases, nós sabemos que é por convecção, né? Que é dos fluidos. Letra B. O processo de convecção ocorre somente em sólidos. Muito pelo contrário, somente em líquidos e gases. Letra C. Os processos de condução, de convecção e de irradiação precisam de um meio material para propagar o calor. A irradiação ela não necessita de um meio material, pode ocorrer no vácuo. Somente este o erro. Pois bem, agora na segunda questão ele diz: são materiais isolantes térmicos, exceto. Quais são os isolantes térmicos aqui, exceto? Pois bem, cortiça e isopor, ok, são isolantes térmicos. Madeira e cerâmica, ok, também são isolantes térmicos. O ar e o vidro, ok, também são isolantes térmicos. Cobre e alumínio são 2 metais. Muito pelo contrário, os metais são condutores térmicos. Então, a incorreta é a letra D, certo? Então, aqui a alternativa é a letra D da segunda questão. A terceira diz: as panelas de ferro fundido foram utensílios de cozinha muito comuns durante muito tempo. Hoje em dia, são mais utilizadas as panelas de alumínio. Observe a imagem a seguir. Temos aqui as panelas de ferro fundido. Letra A. Para segurar essa panela que estava sobre a chama de um fogão pelas alças, você precisaria usar luvas térmicas? Com certeza, né, gente? Uma panela como essa, feita completamente de ferro fundido, né? A gente sabe que os metais são condutores térmicos, bons condutores térmicos. Portanto, as alças com certeza também estariam aquecidas e necessitaria de utilizar luvas térmicas. Letra B. E se você fosse abrir uma tampa, precisaria usar luvas térmicas? Também, né? A não ser que houvesse um isolante nesse puxador aqui da tampa, né? Por exemplo, fosse madeira, como esse cabo aqui que é de madeira, certo? Se não, você necessitaria sim utilizar luvas térmicas para abrir a tampa, porque também é feita de um condutor térmico, que é o metal da panela, né? O ferro. Quarta questão. Podemos saber se um motor de carro foi desligado recentemente se ao aproximarmos a mão do capô sentirmos que ele está quente. Qual o processo de troca de calor nesse carro? Nesse caso, como ele ocorre? Gente, no caso do carro, o processo de troca de calor aí não é por condução e não é por convecção, é por irradiação, tá? A energia térmica gerada pelo funcionamento do motor do carro se propaga até o capô, né? E chega até a mão da pessoa que toca lá no capô por irradiação térmica, tá bom?
Quinta questão. As alternativas a seguir mostram exemplos práticos nos quais podemos observar a dilatação linear. Marque aquela que não se encaixa nessa categoria. Ele quer saber quais não dá para perceber linear, né? Cabos, beleza, é linear, um cabo, né? Vigas, que são aquelas também utilizadas em construção civil, também linear. Trilhos de ferrovia, também é linear. Fios de alta tensão, também é linear. Já as tampas de caixa d'água são uma dilatação, na verdade, superficial, né? Então, não linear. Então, a letra A, que não se encaixa, é a letra A. Sexta questão. Você deve ter tido dificuldade em abrir um vidro em conserva, não é mesmo? A tampa metálica só sai depois de muito esforço. Uma opção para facilitar essa tarefa é mergulhar o vidro em água quente de cabeça para baixo, deixando somente a área da tampa submersa. Depois de um tempo, a tampa sairá com facilidade. Explique por que isso ocorre. Bem, quando eu coloco uma tampa feita de metal numa água quente, né, eu aqueço, portanto, essa tampa, ela vai sofrer dilatação térmica do tipo superficial. Como ela vai sofrer dilatação devido ao aquecimento pela água quente, ela vai se expandir e aí você vai conseguir retirar ela com maior facilidade, tá? Porque ela sofre dilatação térmica, tudo bem? A sétima questão. Ao deixarmos uma garrafa de vidro cheia de água e bem tampada em um congelador, poderemos observar depois de um tempo que essa garrafa está quebrada. Por que você acha que isso ocorre? Isso ocorre porque a água ela não obedece à regra geral de dilatação e contração térmica, né? Os materiais, as substâncias de uma forma geral, quando diminuem sua temperatura, elas diminuem seu volume, né? Diminui os líquidos de uma forma geral, né? Diminui seu volume. Já a água, ela não obedece a esta regra. Quando ela congela, certo? Então, quando diminui sua temperatura ao ponto de ela passar de um estado físico para o outro, né? De líquido para sólido, virar gelo, ela, na verdade, aumenta de volume, certo? Então, ela sofre, na verdade, uma espécie de dilatação. Por isso é que ela pode romper a garrafa, né? Pode quebrar a garrafa. Então, é porque a água ela não obedece à regra de dilatação dos líquidos. Quando sua temperatura diminui, chegando próximo ao congelamento, ela sofre, na verdade, uma dilatação, que pode gerar o rompimento da garrafa. Oitava questão diz: o que acontece com os animais que entram em estado de hibernação? Na hibernação, né, os animais eles ficam como em um estado de coma, né, um estado de inconsciência, tem todas as funções vitais diminuídas, então sua respiração, seus batimentos cardíacos diminuem, a sua temperatura corporal também diminui. E isso pode ocorrer durante dias ou até mesmo meses, né? Então, diminuindo a quantidade de energia gasta pelo animal, certo? Isso é o que acontece durante o estado de hibernação. Pois bem, tarefa, lá na página 340, a primeira questão diz: na imagem a seguir, observe os processos de propagação de calor e classifique-os corretamente. Então, aqui na letra A, nós temos uma chaleira com uma água, né? Você acha que essa água ela está sofrendo um processo de quê? Condução, convecção ou irradiação? Tia, a água, no caso aqui, é um líquido, né? É um fluido. A gente sabe que o processo de aquecimento desses líquidos no interior, por exemplo, das panelas, ocorre através de correntes de convecção. Então, aqui é a convecção. A letra B, nós temos aqui o cabo ou uma frigideira, né? O aquecimento da frigideira aqui ocorre através de quê? É um meio sólido, em que aquece primeiro aqui, depois vai aquecendo, 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 até chegar ao cabo e até chegar à sua mão. Esse processo é chamado de condução. Já o calor aqui da chama desse fogareiro chega até as duas panelas por um processo de irradiação. Então, letra A, convecção, letra B, condução, letra C, irradiação térmica.
tá bom? Segunda questão, observe as afirmações a seguir. A térmica é o processo pelo qual o Sol aquece nosso planeta. A irradiação térmica, né, é o processo pelo qual o Sol aquece nosso planeta. A transmissão de calor por é facilitada pelo uso de panelas de metal. Por o quê? Condução. 3. O processo de explica por que os aparelhos de ar-condicionado devem ficar na parte superior de um cômodo. Os processos de convecção. Então, portanto, irradiação, condução e convecção, letra D de dado, tá bom? Terceira questão. Em países de clima frio, as janelas de casas apresentam duas placas de vidro separadas por um espaço preenchido de ar. Para que serve esse reforço nas janelas? A gente sabe que o ar e o vidro são isolantes térmicos. Então, quando você coloca uma barreira entre dois vidros, ainda uma barreira de ar, que também é um isolante, você evita a perda de calor do interior das casas para o ambiente extremamente frio, certo? Então, funciona como um isolante, né? Quarta questão, leia a situação narrada a seguir e responda às perguntas. Igor tentava desatarrachar uma porca de um parafuso com muita força, mas não conseguia. Seu amigo Fernando disse que seria capaz de fazer o trabalho. Fernando colocou o parafuso com a porca sobre a chama de uma vela e surpreendentemente conseguiu desatarrachá-la com facilidade. Igor ficou impressionado com a facilidade de Fernando, mais fraco que ele, em soltar a porca. Por que o aquecimento da porca facilitou a retirada do parafuso? Porque quando ele aqueceu a porca, essa porca sofreu dilatação, expandindo o tamanho do furo e facilitando a retirada do parafuso, certo? Importante dizer, gente, que o parafuso também pode ter sofrido dilatação. Então, para que isso acontecesse, a porca teria que sofrer uma dilatação maior do que o parafuso, tá bom? A letra B pergunta qual o tipo de dilatação observada nessa situação. A dilatação é do tipo superficial, tá bom? Em duas dimensões. A quinta questão, relacione corretamente as duas colunas a seguir. Temos aqui animais ectotérmicos, endotérmicos e hibernação. Estado de inconsciência profunda e prolongada é a hibernação. Já animais que se mantêm aquecidos por fatores externos como o sol são animais o quê? São animais ectotérmicos, certo? Animais que se mantêm aquecidos com seu próprio metabolismo são os animais ditos endotérmicos. Então, a sequência correta aqui é a letra C, A e B, ok? A sexta questão diz, o que caracteriza a hibernação? Letra A, ocorre em animais de grande porte, nos quais a respiração, os batimentos cardíacos e a temperatura aumentam drasticamente. Na verdade, o que está errado aqui é esse aumento, na verdade diminuem drasticamente como forma de economia de energia. Letra B, ocorre em animais de pequeno porte, nos quais a respiração, os batimentos cardíacos e a temperatura aumentam. De novo, na verdade não aumentam, né? Não aumentam, diminui como forma de economia de energia. Ocorre em animais de pequeno porte, nos quais a respiração, batimentos cardíacos e temperatura reduzem-se drasticamente como forma de economia de energia. Letra C, né? Verdade, isso aqui está perfeito. Mas vamos ver aqui a letra D e a E. Ocorrem em animais de grande porte, nos quais a respiração, batimentos cardíacos e temperatura reduzem drasticamente como forma de energia, como forma de economia de energia. Na verdade, os animais de grande porte, como por exemplo os ursos, não sofrem uma hibernação verdadeira, né? É só um sono profundo. Letra E, ocorrem em animais endotérmicos, né? Quando estão em inatividade, não tem relação com a temperatura do ambiente. Tem relação, o que está errado é esse não, né? Na verdade, tem relação com a temperatura do ambiente e falta de recursos. Na próxima videoaula, nós vamos terminar aqui a nossa correção da unidade 4.